Gente, olha essa imagem. Olha essa imagem que a gente vai trazer aqui no Cidade Alerta. Olha isso. Olha a violência. Olha a velocidade desse carro. Olha só, gente. A pessoa que está na moto, ela voa. Vários e vários metros. Algumas dezenas de metros aí, né? Isso aconteceu há 3 anos. E há 3 anos, familiares choram a morte de Lilian de Lima Pinheiro, uma mulher que foi morta no trânsito por um motorista que estaria embriagado, apostando racha e furado a preferencial. Mas mesmo com todas as evidências, esse homem nunca pisou ou nunca ficou uma noite sequer atrás das grades, e quem vai trazer isso pra gente é o Leonardo Gomes. Léo, imagino que você tenha falado com a família, se encontrou com a família, devem estar desacreditados com isso, né, Léo? Totalmente, totalmente. É aquele negócio de você prolongar o luto, que já é difícil. A pessoa vai sentir aquela saudade eterna, né? Principalmente quando tem uma perda tão abrupta. A pessoa não esperava que isso acontecia em uma batida, em um acidente de trânsito. Só que aí, quando não vê a justiça ser feita, quando não vê, como disse, usando as palavras que a filha da vítima usou durante a reportagem, o assassino da minha mãe não foi punido, aí você já imaginou como é que fica uma família dessa? Com o coração dilacerado, destruído. E é o seguinte, já contrataram um advogado, já fizeram de tudo, entraram em contato com a Polícia Civil, com o delegado responsável pelas investigações, com o Ministério Público. E o que a família sente é que nada é feito. Vamos acompanhar agora na reportagem, entender essa dor da família, entender em que pé que está esse processo, porque são 3 anos e nem sequer uma estimativa, uma previsão para que o motorista seja julgado. O rosto da mãe sorridente foi o escolhido para estampar a camiseta que Ariane usou durante a reportagem. Lilian de Lima Pinheiro, de 36 anos, morreu na madrugada de 22 de novembro de 2021, após ser atingida por um carro enquanto voltava para casa. Uma batida violenta em um dos cruzamentos mais conhecidos de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. O motorista que bate e mata a Lilian é Michel Norton Okraska. Ele era corretor de imóveis na cidade e, segundo testemunhas, apostava um racha com um amigo. Ele estava bêbado, apostando um racha, e ela estava na preferencial dela, ele fura a preferencial e assume o risco. Ele simplesmente olha ela no chão morta, como se fosse um cão, sabe que nenhum animal merece isso, vira as costas, tenta dar partida no carro que ele não consegue ligar, aí ele vira as costas e sai andando. Ariane é filha única, estava grávida na época do crime e, inclusive, isso era motivo de felicidade na família. Lilian comemorava a gestação e havia viajado para a Aparecida do Norte, em São Paulo, justamente para agradecer a vinda do primeiro neto. Ela ficou muito feliz quando ela descobriu do neto. Aí a gente conseguiu descobrir até muito cedo o sexo do bebê. Ela comprou champanhe, ela fez festa, ela fez tudo que ela podia. Ela foi para agradecer a vinda do neto, que ela achava que isso ia colocar a minha vida no eixo. A viagem foi em uma sexta-feira, 2 dias antes do acidente. Essa foi uma das últimas mensagens de Lilian para a filha. Vem aqui, estou me arrumando para viajar. Quero me despedir da Adri. Lilian foi e voltou em segurança da viagem. Ela e mais uma dezena de pessoas que foram de excursão até o estado de São Paulo. Ela desembarcou pouco depois da meia-noite em Fazenda Rio Grande. Lá, pegou a moto, que ficou estacionada na casa de parentes ao longo do final de semana. Andou poucos quilômetros, até que naquele cruzamento no centro da cidade, deu de cara com os motoristas em alta velocidade. Nas imagens que antecedem o acidente, vemos um carro esperar outro passar na preferencial. Logo depois, Lilian aparece na moto. Ela não teve tempo de frear ou desviar. Já desse ângulo, a alta velocidade dos carros é nítida. O veículo preto consegue ultrapassar o outro e atinge a moto da vítima. Lilian foi arremessada por vários metros e morreu na hora. Os motoristas não prestaram socorro, mas sim fugiram do local. Se não bastasse a alta velocidade flagrada por vídeo, Michel foi denunciado por embriaguez ao volante. Uma das provas foram essas outras imagens que mostram o comportamento do motorista que sai de um bar poucos minutos antes da batida. Além disso, a polícia teve acesso à comanda do motorista no bar,
pelo menos 2 doses de uísque foram consumidas. Apesar das provas, Michel sempre negou estar bêbado e que estivesse participando de um racha. Ele nunca foi preso e, a vez que se apresentou na delegacia, entrou e saiu pela porta da frente. Michel Okraska responde por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. Apesar disso, o processo na justiça está parado e sem perspectiva de avanço. Isso porque o réu e até mesmo o advogado dele não são localizados há um bom tempo. Ele ainda está solto. Ele não foi preso. E eu não sei quando que ele vai ser. Porque parece que não tem justiça para isso. Tem todas as evidências de que ele matou e mesmo assim ele está livre. É para ser feita a junção dos fatos, de tudo, de como aconteceu, tudo para que a gente marque uma outra audiência, que eu acredito que vá para a júri popular isso e tudo mais, só que eles não conseguem localizar ele. Tentamos contato com a defesa de Michel, mas ninguém nos atendeu. A ausência das partes impede que o processo ande e que, consequentemente, o motorista seja julgado no futuro. Mas olha, os problemas nesse caso são ainda mais graves. A RIC TV descobriu que após Michel ser indiciado pela Polícia Civil em janeiro de 2022, 2 meses após o crime, como mostra esse documento, as movimentações no processo foram muito poucas. O Ministério Público, por exemplo, sequer o denunciou. Ou seja, na prática, o caso não chega nas mãos de um juiz e fica travado. Um dos documentos mais recentes, anexado ao processo, é esse pedido do Ministério Público à Delegacia de Fazenda Rio Grande para que sejam concluídas as investigações no prazo de 60 dias. O documento foi assinado em 5 de setembro deste ano, ou seja, o prazo já se esgotou e nada do processo correr. A demora para que a justiça seja feita tira o sono de Ariane, que se obrigou a seguir em frente apesar das dificuldades. Ao perguntar a ela se o filho que carregava na barriga na época do crime, hoje com 2 anos, tem consciência da perda da avó, Ariane não conteve a emoção. Uma emoção que traduz a necessidade da família em ver a justiça ser feita. Dia de finados, eu fui e levei ele no cemitério e ele me surpreendeu novamente. Que a hora que ele chegou lá, ele falou, vamos ver a vovó Lili, mamãe. Aquilo ali dilacerou meu coração, sabe? Eu quero que ele cresça com a imagem dela, porque ela amava muito ele. Quem que é essa aqui? Vovó Lili. Vovó Lili? Vovó Lili. Difícil, né? Difícil. Esse final da reportagem com certeza sensibiliza muita gente, mostra como essa família precisa, né, de ver esse responsável pelo assassinato, pela morte da Lilian, ou preso ou pelo menos julgado. Sobre prisão, nós trouxemos aqui na reportagem que ele nunca foi preso. De fato, isso é um fato, isso é verdade. Tanto que a Polícia Civil, nós procuramos ela para entender sobre esse andamento do processo, o processo está travado. E a Polícia Civil mandou uma nota para a gente, Pitar, dizendo o seguinte, que durante a investigação, o delegado responsável pelo caso chegou a pedir a prisão preventiva por tempo determinado do motorista, do Michel. Só que a justiça não concedeu e aí ele ficou livre para responder o processo em liberdade. O inquérito foi concluído e a polícia indiciou ele por homicídio culposo, ou seja, quando há intenção, como a gente trouxe na reportagem. A Polícia Civil disse que deixou nas mãos do Ministério Público para que analisasse e denunciasse, ou seja, tocasse o processo. Só que aí, em uma nota até longa, mais do que o normal, a Polícia Civil disse o seguinte, que o Ministério Público solicitou novas diligências, ou seja, que a polícia apresentasse novas provas ou eventualmente fizesse até novas análises do processo, e a equipe policial fez isso, porém houve um problema de arquivo e a justiça não conseguiu acessar as imagens. Ao tomar conhecimento disso, a polícia diz o seguinte, que passou a realizar os procedimentos necessários para garantir a anexação desses pedidos do Ministério Público. Fato é que nós tivemos acesso a esse processo e o processo está parado. E a família quer entender o que está acontecendo, que é pelo menos uma previsão para que essas audiências aconteçam e mais, né? O que é mais importante, que é um básico, né, Bitar, que o Ministério Público analise, denuncie ou não, muito provavelmente deve denunciar, porque as provas são robustas, desde 2013, né, aliás, perdão, desde 2021. Então já tem muita coisa para o Ministério Público analisar, o que falta é isso, para que o processo corra
e a família veja a justiça ser feita. É meio burocrático, mas é basicamente isso que está acontecendo. Falta uma ação ali um pouco maior, principalmente do Ministério Público. A gente procurou o Ministério Público, que até o momento não respondeu ao nosso questionamento. Bitar? Léo, eu vou só pedir licença para você para me aproximar da câmera aqui, para falar direto com o Ministério Público e com a Polícia Civil do Estado do Paraná. São 3 anos que a Lilian morreu. São 3 anos que essas imagens são públicas. São 3 anos que ela foi para Aparecida do Norte agradecer a vida do neto e ela nunca mais viu esse neto. E como é que vocês reparam, depois de 3 anos, depois que a RIC TV cobra um retorno de vocês, que vocês falam que teve um problema de arquivo? Como que em 5 de setembro deste ano, quase 3 anos depois, a Justiça pede de novo, o Ministério Público pede de novo essas diligências e que já terminou no dia 5 de novembro e até agora não está lá dentro do processo porque esse processo é público. É uma vergonha. Ninguém pode levantar a bunda do lugar e ver que esse arquivo não está lá. Se fosse uma pessoa que tivesse cacife, eu tenho certeza que o Ministério Público e a Polícia Civil já iam ter terminado esse caso. Mas não terminaram ainda. E não terminaram por quê? Porque é uma mulher, um casal ali, uma criança pequena que não tem condição financeira de ficar correndo atrás todos os dias. São 3 anos que está parado, que a Lilian morreu de graça. De um homem que estava no bar, estava bebendo, tem comanda dentro do processo. O Ministério Público está esperando o quê? Já tem a imagem do acidente. Ele está em alta velocidade, está num racha com outro carro ali. Já tem mensagem de celular que ele está com esse carro, que ele estava dirigindo. Tem a comanda que ele estava bebendo uísque e Red Bull lá dentro. Se vocês não conseguem ver, vejam, assistam aqui. Assistam aqui, ó. Aqui no nosso telão, coloca a imagem aqui para eles, ó. Coloca a imagem aqui para eles, ó. Essa mulher estava em cima de uma moto, voltando para casa. Ele passou a preferencial, que tinha um pare ali. Ele passa a preferencial e faz essa mulher voar por dezenas de metros. Se faltava o arquivo, vocês podem pedir aqui para a RIC TV. A gente entrega para vocês. A gente leva pessoalmente no Ministério Público, na Polícia Civil. Eu levo para vocês. Eu faço questão de levar para vocês num pendrive, num HD. Eu levo para vocês essas imagens. Só que fazer isso com uma família que está esperando há tanto tempo justiça, isso aí é falta de vergonha na cara. Isso aí é falta de vergonha na cara, é falta de vontade de levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. Porque uma coisa foi indiciar lá em 2022, janeiro de 2022. Mais de 2 anos, quase 3 anos depois, vocês não conseguem concluir esse caso. Isso aí é falta de vontade, gente. Só que olha para uma família, para um netinho que não vai ver a avó, que não conheceu a avó, tinha 2 aninhos. Não lembra direito do rosto dela. Eu tenho certeza que um de vocês que está investigando, ou que deveria estar investigando e concluindo esse relatório, tem filhos. Imagina se fosse com a família de vocês, se vocês iam aceitar uma situação como essa. É vergonhosa a atuação do Ministério Público e da Polícia Civil nesse caso. A gente sempre aplaude aqui quando faz a coisa certa, quando prendem, quando pegam em flagrante, mas nesse caso, gente, é uma família que se desesperou, que estava esperando a avó do netinho, ela foi até Aparecida do Norte para falar do netinho, para agradecer a vida do neto, o primeiro neto dela, e o único, né? Porque ela não vai conhecer outro. Ela morreu, não conseguiu criar o neto. Vamos colocar a mão na consciência, ou aliás, vamos colocar as mãos no computador, levantar a bunda da cadeira e concluir esse relatório de uma vez? Porque esse homem está aí livre até hoje. E vai saber quantas vezes ele já não bebeu e dirigiu. Nós tentamos falar com eles. A justiça não consegue encontrar o cara. Como é que vocês não conseguem encontrar uma pessoa que trabalhava numa imobiliária? Como é que vocês conseguem não encontrar um advogado que está lá dentro do processo? Como é que vocês não encontram ele? O advogado também vai fugir de vocês? Vamos colocar a mão na consciência, gente. Pelo amor de Deus, é uma família que está esperando resposta há 3 anos e vocês não levantam a bunda da cadeira. Mas o final do ano está chegando e o benefício de vocês está aí, né? Mas a família está lá, ó. Mais um Natal que não vai ter a Lilian junto na mesa e esperando até hoje a boa vontade de vocês para fazer alguma coisa.